Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Reforma e as Mulheres. E hoje nós vamos falar sobre Catarina Zell. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher da Reforma. Quero começar lendo um trecho de uma carta escrita por Catarina Zell aos cidadãos de Estrasburgo. Ela diz assim: o trabalho que realizei tanto em casa como no exterior é conhecido por aqueles que já descansam em Deus e pela forma como ajudei a difundir o Evangelho. Também pelos que ainda vivem, acolhi os exilados, confortei os refugiados, desalojados, promovi a igreja, a pregação e as escolas. Deus recordá-lo-á se o mundo esquecer ou não notar. Honrei, apreciei e abriguei muitos homens de grande cultura, com cuidados, trabalho e despesa. Ouvi a sua conversa e a sua pregação, li os seus livros e as suas cartas e ficaram contentes por receber as minhas. E devo exprimir como gostei de todos os antigos homens de elevada cultura e dos fundadores da Igreja de Cristo, como apreciei ouvir o que diziam sobre coisas sagradas e como meu coração se alegrou nessas coisas. Nesse trecho dessa carta, a Catarina Zell expressa um pouco do seu trabalho, da sua entrega ao ministério, a causa da reforma, o ensino, o acolhimento e o contato que ela teve com muitos reformadores. Então, ao longo dessa aula, nós vamos conhecer um pouco mais quem foi essa mulher e quão importante foi o seu papel na reforma protestante. A Catarina Zell, ela nasceu em Estrasburgo, onde ela viveu ao longo de toda a sua vida. Era filha de artesãos e ela recebeu uma excelente educação desde criança. Já na sua infância, ela teve seu primeiro contato com as doutrinas da Reforma Protestante, porque naquela época as doutrinas da Reforma elas estavam sendo amplamente difundidas, inclusive chegando a Estrasburgo. Ainda jovem, ela teve uma profunda consciência de pecado, né? Então ela sentia realmente que por suas próprias obras ela não podia alcançar a salvação, então ela carregava o peso de culpa e se sentia indigna diante de Deus. Foi então que ela teve acesso às doutrinas da Reforma Protestante, ela entendeu o ensino da justificação pela fé somente e entendeu e creu que o Senhor Jesus havia justificado, que a salvação não era por suas obras, mas tão somente pela graça de Deus, e ali ela recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, e a partir disso ela decidiu se dedicar à obra, né? Ela entendeu que Deus a estava chamando para ser pescadora de homens, e ela decidiu dedicar toda a sua vida a esse ministério. Catarina se casou com Mateus Zell, que foi um importante personagem para o movimento da reforma ali em Estrasburgo. Quando Mateus Zell chegou em Estrasburgo, ele foi o primeiro padre a celebrar uma missa naquela cidade. Só que Mateus Zell ele também teve contato com o ensino da reforma protestante e ele passou a pregar o verdadeiro evangelho ali, causando uma enorme comoção, evangelizando a cidade toda. Entre suas ouvintes estava a Catarina, e justamente foi através da influência de Mateus Zell que ela acabou tendo acesso às doutrinas da reforma protestante. E eles acabaram se conhecendo e se casando. Esse casamento, aliás, também gerou uma grande comoção. Por quê? Porque Mateus Zell era um padre, né? E quando eles se casaram, eles se tornaram um dos primeiros casais convertidos ao protestantismo. Porém, por causa desse casamento e por causa do ensino que Mateus Zell vinha propagando, ele foi excomungado da Igreja Católica e foi amplamente perseguido. Sobre o seu casamento com Mateus Zell, Catarina certa vez escreveu que o que os uniu e os manteve juntos não foi prata ou ouro. Ela diz: nós dois possuíamos algo mais elevado. Cristo foi o marco adiante dos nossos olhos. Veja só a elevada visão que ela tinha sobre o casamento. Vamos falar um pouco também sobre o ministério de Catarina Zell junto ao seu marido Mateus Zell. O jovem casal se estabeleceu, ele estabeleceu uma parceria desde o início do seu casamento, então eles trabalharam muito juntos. Eles compartilharam das atividades pastorais, de acolhimento de refugiados, de reformadores, perseguidos, ajudando nas necessidades e visitando os doentes, os presos e os moribundos. Então eles tinham um forte ministério social, né, de ação social ali em Estrasburgo. A Catarina, ela foi auxiliar do marido no ensino, na pregação, em um grau incomum, como nenhuma outra mulher naquela época, né? A gente já tem falado que não era muito comum as mulheres terem um papel tão ativo nessa área de ensino, na educação, na área
social de modo geral. Mas Catarina, ela é uma mulher diferente quando nós falamos na história da Reforma, porque ela realmente estava bem presente ali junto ao seu marido no exercício do seu ministério para além das portas do seu lar. Então, muitas pessoas procuravam a Catarina em busca de conselhos e conforto e usavam o conhecimento religioso que ela tinha ao seu favor. Então, Catarina ela era bastante conhecedora das verdades bíblicas e também muito experiente, uma cristã madura. Então, ela usou muito isso em favor da igreja, em favor das pessoas que iam até ela em busca de ensino e conhecimento. Ela era uma mulher muito confiante também, ela tinha um profundo conhecimento teológico, bíblico, ela era bem articulada com as palavras, escrevia muito bem, se correspondia com várias pessoas. E ela escreveu certa vez uma carta ao bispo da cidade, indo contra a suposta vida celibatária que era imposta, né, aos religiosos. E aí ela se posicionou a favor do casamento dos pastores. E ela, nessa carta, explica que ela mesma era contra, não tinha o desejo de se casar, mas que em dado momento ela entendeu o propósito do casamento e ela conscientemente quis se casar, não só pensando em si, mas também pensando no testemunho que o seu casamento com Mateus Zell poderia proporcionar para outros, né? Então, a Catarina, ela entendeu que para vencer a fornicação, que era muito comum, né, a vida que os sacerdotes levavam, né, de fornicação, de pecado, de tentação, ela entendeu que o casamento seria bênção e seria também uma solução, uma forma de lidar com essas questões. Então ela escreveu ao bispo criticando essa posição da igreja e defendendo o casamento para os padres, né? E com isso ela queria abrir caminho para outros reformadores. Porém, os seus escritos não foram muito bem vistos, não foram aprovados pela Câmara Municipal de Estraburgo, porque eles não acharam que seria bom uma mulher ficar se posicionando, chamando a atenção das pessoas, tal como ela fazia, e proibiram a Catarina de divulgar os seus escritos, né? E essa proibição não foi enviada a Catarina, mas foi enviada a Mateus, seu esposo, que também era o seu tutor. E aí, ao longo de toda a vida do seu esposo, Catarina não escreveu mais. Ela realmente obedeceu, se sujeitou e não mais escreveu nenhuma das suas cartas nesse sentido, né? Mas quando seu esposo faleceu, ela continuou exercitando a sua pena, escrevendo, tocando nesses assuntos mais polêmicos. Em relação a filhos, a Catarina deu à luz a 2 filhos, mas infelizmente eles não sobreviveram. E ela entendeu que essa era a vontade de Deus e que através disso ela entendeu que Deus estava direcionando ela para exercer o seu ministério mais para a área social mesmo, né? Então ela focou incansavelmente no trabalho social. E o seu esposo a considerava uma companheira conjugal, uma ministra assistente, mãe dos aflitos, funções que ela realmente desempenhou com grande louvor. Porém, né, por causa desse intenso envolvimento social que a Catarina exercia, ela também sofreu muitas críticas e perseguições. Constantemente ela era acusada de tentar usurpar o lugar do seu marido, de ser perturbadora da paz da igreja, porque ela era, né, uma mulher muito crítica, ela gostava de apontar aquilo que ela achava que não estava indo de acordo com o ensino bíblico. E certa vez, ao ser acusada de perturbadora da paz da igreja e usurpadora do ministério do seu marido, ela respondeu assim: eu, uma perturbadora da paz? Sim, na verdade, da minha própria paz. Vocês chamam isso de perturbar a paz? Ao invés de gastar meu tempo em divertimentos frívolos, visitei os infestados pela praga e cuidei dos mortos. Eu tenho visitado os presos e aqueles que estão sob sentença de morte. Algumas vezes, por 3 dias e 3 noites, eu não comi nem dormi. Nunca usurpei o púlpito, mas fiz mais do que qualquer ministro, visitando aqueles que estavam na miséria. Isso está perturbando a paz da igreja? Então vejam só, né? Era uma mulher de postura, né? De postura firme, de língua afiada, uma mulher que defendia aquilo que ela cria, né? Ela não tinha medo. Então era uma mulher de muita coragem, de fato.
E vamos falar um pouquinho do papel dela também na área social. O que que ela fez? Ao longo da vida, a Catarina abrigou perseguidos de muitas denominações e foi chamada por muitos de mãe dos reformadores. Ela amparou os reformadores na grande casa pastoral. Eles tinham uma enorme casa pastoral. Essa casa pastoral ficava na Catedral de Estrasburgo e ela acabou transformando essa casa em um asilo espiritual para acolher os necessitados, né? Então as portas da sua casa sempre estavam abertas. Era um local onde os refugiados podiam chegar, ser acolhidos e alimentados tanto fisicamente quanto espiritualmente também. O local estava sempre aberto à visitação. Inclusive, muitos personagens importantes da Reforma Protestante passaram por lá, como, por exemplo, João Calvino, Martin Bucer, entre outros. Em certa ocasião, a casa deles acolheu 15 fugitivos protestantes e, posteriormente, 150 refugiados, sendo que a própria Catarina alimentou cerca de 60 deles por 4 semanas. Então, por vezes, quando a cidade recebia muitos refugiados, muitos fugitivos, né? Porque naquela época os cristãos protestantes estavam sendo perseguidos, então muitos acabavam fugindo de uma cidade para outra, e ela os acolhia na sua casa. Então, uma parte, aqueles que ela conseguia hospedar na sua casa, ela recebia, alimentava e cuidava. Outros que ela não conseguia hospedar na sua casa, ela conseguia pessoas que hospedassem, que alimentassem e cuidassem também. Então, ela tinha muito forte esse senso de hospitalidade. Ela também, então, sempre estava incentivando outras pessoas a socorrerem os necessitados, os fugitivos. Então, fazendo com que Estrasburgo fosse realmente um lugar muito aberto, né, muito hospitaleiro. Aqueles que chegassem até lá, com certeza, encontrariam um lugar para se refugiar. Em certa ocasião, ela registrou o seguinte: fui por 14 dias serva e cozinheira, enquanto homens extraordinários estavam aqui. Então, ela realmente era uma mulher muito ativa, uma mulher que não tinha preguiça de trabalhar. Imagina, por 14 dias servindo, cozinhando, lavando, sempre disposta a servir. Então, o serviço é um dom que se destaca muito na vida de Catarina. Ela também foi autora de 3 cartas panfletárias, 6 livros e outros escritos que tiveram bastante repercussão na época. Tá? Então é importante destacar esse papel dela. Realmente, ela foi proeminente, ela exercia um ministério de escrita, um ministério para além do seu lar. Ela realmente acolhia os refugiados e os necessitados dentro da sua casa, mas ela também tinha esse ministério da pena, de escrita, de se envolver no debate teológico, de se corresponder com outros reformadores, entrar em questões teológicas ali mais polêmicas. Então ela era uma mulher bem à frente do seu tempo. Além das cartas apologéticas, ela publicou um texto para confortar mulheres perseguidas cujos esposos estavam refugiados em Estrasburgo. Então veja, ela também não só refugiando, né, cuidando dos maridos refugiados em Estrasburgo, mas também se preocupando com as esposas que ficaram, né? Então ela escrevia cartas de consolo a essas esposas também, demonstrando preocupação com o bem-estar dessas mulheres e das crianças deixadas sozinhas por conta da perseguição. Então vejam só a sensibilidade dela, né? Ela realmente se ocupando e se preocupando para prestar um cuidado a essas mulheres que ficaram ali sozinhas com filhos, né? Ali no meio da perseguição, muitas vezes os foragidos, eles não levavam sua família junto, né? Deixavam a família em segurança, porque eles não sabiam muito bem para onde estavam indo, o que aconteceria. Mas Catarina, ela teve esse cuidado, né, de se corresponder com as esposas dos refugiados. Uma mulher muito sensível também. A Catarina Zell, ela tem sido considerada uma importante reformadora e escritora durante a Reforma Protestante. Ela foi uma das primeiras mulheres protestantes a se casar com um clérigo. E ela passou toda a sua vida em Estrasburgo. Nós não temos a data da sua morte, mas o que nós sabemos é que ela realmente foi uma verdadeira teóloga, no melhor sentido do termo. E ela foi uma reformada muito fiel, uma generosa mulher e uma cristã muito piedosa. Então, quando nós olhamos para o seu ministério, quando nós olhamos para o seu trabalho, apesar de todas as críticas que ela tenha recebido, porque há quem diga que ela ofuscou um pouco o ministério do seu marido, mas em tudo ela sempre buscou ser uma auxiliadora fiel, uma auxiliadora idônea em tudo aquilo que ela fez. E o testemunho do seu marido
a melhor testemunho, o maior testemunho que nós podemos ter em favor dela. E ela realmente foi uma mãe para os refugiados, uma mãe para aqueles que não tinham lar, aqueles que estavam fugindo, né, deixando suas famílias para trás por amor à causa do evangelho. E ela sempre com suas portas abertas para acolher, sempre se importando com as viúvas, com os pobres, realmente vivendo o ministério, né? Vocês lembram que nós dissemos aí no início que ela se sentia chamada para ser pescadora de homens, e foi isso que ela fez. Ela pregava, ela ensinava, ela escrevia, ela defendia as verdades nas quais ela cria, sempre apoiando seu marido, sempre buscando a edificação da igreja do Senhor. Então, com a Catarina nós podemos aprender muitas coisas, né? Tanto a disposição em servir no seu lar. Veja você, uma mulher muito culta, uma mulher muito conhecedora das verdades, ao mesmo tempo uma mulher que estava ali dedicada, cozinhando, servindo, lavando, passando, se dedicando a servir, não se sentindo diminuída em nenhum momento, porque ela entendia que todo serviço era um serviço válido, era um serviço digno para a obra de Deus, e servir aos santos não tem preço. Servir aos santos é uma bênção. Então, ela foi muito edificada. E ao servir, ela também recebia, né? Então, porque ela tinha contato com outros reformadores, ela foi aprendendo. Ela mesma diz que ela, ao servir esses homens, ela também teve a oportunidade de aprender muito, de beber daquilo que eles tinham para ensinar. Então, o testemunho, a biografia de Catarina é um chamado para nós servirmos, né, da melhor forma que podemos, servirmos através dos nossos lares, servirmos em apoio ao ministério da igreja, servirmos exercendo o ministério de misericórdia, né, amparando os fracos, auxiliando os doentes, nos importando. Às vezes nós não podemos fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, né? Se pudéssemos abrir as portas dos nossos lares e amparar todas as pessoas, o faríamos. Mas mesmo não podendo, nós podemos mobilizar a comunidade, podemos mobilizar a igreja, podemos mobilizar as pessoas do nosso bairro para ajudarem também, para estender, né? Isso que a Catarina fazia. Quando ela não podia acolher a todos, ela buscava pessoas que pudessem fazer isso. Então, por meio da vida de Catarina, nós fomos aí encorajados a exercer, né, o nosso ministério, a exercer o serviço cristão, que é tão valioso para Deus, a quem quer que seja, independentemente de classe social, olhar para as necessidades do nosso próximo e atendê-las da melhor forma possível. E com isso, nós concluímos mais uma aula do nosso curso. Até a próxima!